Salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas, o primeiro de 2016. É isso aí galera, muito material chegou pra mim, chegou até mais, mas eu não vou mostrar nesse vídeo, vou deixar para um próximo vídeo de aquisições. Vou começar aqui abordando os materiais que terão resenha específica aqui no canal. Vamos começar por Tengu-Do, um mangá em 3 volumes, publicação da editora Astral Comics. Galera, um material bem legal, me surpreendeu, eu não esperava muita coisa, vai ter resenha específica dele. Outro material é Massacre, esse é o volume 3, galera, publicação da editora Panini Comics. Batman, a Lendas do Cavaleiro das Trevas, do Marshall Rogers. Olha só, galera, esse aqui é o volume 1, terá resenha específica desse material aqui. Império dos Mortos, do George Romero e do Alex Maleev. Esse aqui é a edição, o volume número 1. Dá pra ver que vai ter continuação. Eu já li esse material, vai ter resenha específica dele. Stormwatch, olha só, do Warren Ellis, do Brian Hitch. Essa publicação aqui, ela finaliza esses 4 volumes que foram lançados de Stormwatch para dar início a Authority. Foi uma preparação de terreno para a gente poder entender como se formou o Authority. Astro City, Portas Abertas. Esse aqui seria o volume 4 dessa publicação da editora Panini Comics. Vai ter resenha específica também. Homem-Máquina, esse material em capa dura do Tom DeFalco, olha só, e do Barry Windsor Smith. O desenhista é espetacular. Essa capa ficou linda também. Terá resenha específica desse encadernado capa dura. Outro que demorou bastante para chegar, mas chegou, é Prometeia, ainda está lacrado, preciso ler. Edição definitiva, volume 1, é do Alan Moore e do Williams III. Cara, esse material aqui promete demais. Eu não cheguei a ler toda a publicação de Prometeia, porque ela saiu incompleto aqui no Brasil. Ficou faltando, acho que um volume. Você começou a sair pela editora Pixel. Materiais que talvez tenham resenha específica aqui no canal é A Vida Oculta de Fernando Pessoa. Esse material eu financei pelo Catarse. Tem uma capa bem bacana. Olha só. Deixa eu tirar aqui. Ó, interessante. Eu ainda preciso ler ele. Outro é Odor Vazio, que também financei pelo Catarse. Tem uma capa meio doida. Olha só. Esse personagem aqui parece um ogro, né? E veio com esse adendo aqui, que é o Caderno Rosa de Maria Clara. Dá pra ver já, né, que é um material erótico, pelo menos esse rosinha aqui. Outro material que chegou é Flores Manchadas de Sangue, publicação da editora Devir. Olha só, do Cláudio Seto. E outro material é Desistência do Azul, do Leandro Melite. Olha só. Publicação da editora Zarabatana. Ainda preciso ler para ver se vai rolar resenha aqui ou não. A editora Panini me enviou alguns materiais que estavam à venda com exclusividade lá na Comic Con Experience, que seriam as mensais com capas brancas. Olha só, galera. Então ela enviou, como vocês podem ver, Batman, Lanterna Verde, Deadpool, Superman e Liga da Justiça. Como eu já tenho essas duas, ok? Batman e Lanterna Verde, eu vou colocar elas para sorteio aqui no canal. Então em breve, galera, vocês terão o sorteio, junto com outros materiais, dessas duas edições aqui. Eu recomendo, inclusive, vocês a pedir para algum artista fazer um desenho aqui, alguém que vocês saibam que desenha bem e tal. Eu acho que vale a pena, galera. Nem que você gaste uma grana aí, mas você vai ter uma edição exclusiva para você. Foi o que eu fiz na Comic Con Experience. Começando agora com as breves resenhas. Limite, uma publicação da editora JBC em 6 volumes. Estou aqui com a edição 4, 5 e 6. E eu vou dizer, galera, dessas publicações meio survival e tal, né, de sobrevivência, ela me agradou. Não é nada fenomenal, mas é uma boa leitura, tem um final razoável, mostra
como você se transforma mediante situações extremas, situações de sobrevivência, inclusive o que pode dar errado na sua vida, sabe? Quando você toma uma decisão ou algumas coincidências te levam a uma determinada atitude, pode comprometer a sua vida. É um material que eu achei interessante, então fica a dica de Limit, são apenas 6 volumes e é um material que eu achei ok. Tem bons desenhos, vou mostrar aqui um pouco dos desenhos para vocês. Eu achei os desenhos bem interessantes. Esse aqui já é o volume 6. Olha só. É uma arte bem limpa, desenhos, traços finos dessa obra aqui. Éden, volume 3, publicação da editora JBC. Essa publicação tem um formato de luxo, porque compila 2 volumes em um só. E galera, é um material muito, muito bom, mas ele muda demais de um volume para o outro. Olha só, o primeiro volume, a gente tem uma terra devastada, você acha que a humanidade já foi pro saco, são poucas pessoas. Aí no volume 2 você já descobre que não é bem isso, você vê uma coisa meio cyberpunk, muita filosofia, uma questão de moral colocada para os personagens, robótica, tecnologia, e duas facções, 2 grupos rivais se enfrentando, a Propater. Enfim, e já nesse volume 3, você vê que a humanidade não está nem longe da extinção. A gente vai ter uma apresentação da Sofia que a vida dela mostra todo o passado dela. Ela é uma robô, né, ou pelo menos parte robô. Ela teve implantes cibernéticos nela, mas ela ficou praticamente, né, um ser robótico. Também temos o Elias, né, que seria o protagonista dessa série. Ele se mete com uma gangue muito foda, traficantes de droga, crimes. É uma série que não se controla no sentido de mostrar violência, cenas pesadíssimas. É um mangá muito bom, mas eu ainda não percebi por que aquela introdução faz jus ao nome Éden, né, como fosse o paraíso, 2 pessoas vivendo ali, sobre um mentor, com um mentor, né, junto delas, terra devastada, você pensa em Adão e Eva e tal, um simbolismo bacana, mas agora você já começa a ver que as coisas não são como mostradas no volume 1. Arte espetacular, sem comentários, um detalhismo absurdo, cenas de ação de cair o queixo. É uma publicação muito legal, então fica a dica de Éden, do Hiroki Endo. Ataque dos Titãs, volume 13, publicação da editora Panini. Enfim, são mostrados mais dados sobre os titãs. Já se sabe que são humanos que se transformam em titãs, mas ainda não se sabe como isso aconteceu, nem a origem de tudo isso. É um mangá um pouco mais... Esse volume é um pouquinho mais parado, não tem tanta ação. Tô achando legal por conta desse desenvolvimento que teve agora na série, que eu achei que ela estava muito truncada, só colocado alguns detalhes. Achei que agora sim deu uma arrancada na série aí. Os desenhos continuam horrorosos, péssimos, um dos piores trabalhos que eu compro atualmente em termos de arte, mas ainda está dando para aturar. Mas também correndo risco aí de eu parar de comprar, mas vamos lá. 20th Century Boys, volume 19, publicação da editora Panini Comics. É revelado quem é esse carinha do violão aqui. Você não mais ou menos desconfiar nas edições anteriores, mas nessa aqui, pregado prego ali, falado, olha, é esse cara mesmo. E ele quer invadir Tóquio, né? Mas Tóquio está toda cercada, então ele precisa passar por uma espécie de fortaleza ali, né? Uma fronteira. Inclusive, próximo dessa fronteira criou-se uma comunidade ali, o pessoal falsifica passaportes e, cara, se os caras descobrem que é falso, eles metem bala mesmo. Então ele vai criar um grupo de pessoas para adentrar Tóquio e, obviamente, ele vai querer ver o vilão principal dessa trama, que é o amigo. Muitas coisas ainda são reveladas, mas o foco principal é nesse cara do violão. Algumas coisas do passado também são retomados. E eu gostei da explicação sobre a volta desse personagem aqui. Mangá de altíssimo nível, das melhores coisas que está saindo em mangá atualmente. Lanterna Verde, número 41, publicação mensal da editora Panini Comics. Galera, primeira edição temos o Hal Jordan voltando das suas férias forçadas, que ele estava na Terra. Vai se apresentar para os Guardiões, que falam que mudaram, que já não tem mais aquele pensamento de outrora, né? Que não tinha mais emoção, nem nada. Na segunda história temos o John Stewart num planeta Zarok, se não me engano, que é a terra de uma das lanternas, está invadido por criminosos, ele tem que lidar com esses criminosos. E por fim, o melhor da publicação, que é o Sinestro, confrontando o Mongu, né? O Mongu que quer subjugar os Lanternas Amarelos.
Só que tá uma trama bem bacana, porque cada um tá com uma estratégia e você não sabe qual delas vai prevalecer. É um material bacana aí do Sinestro, o melhor dessa publicação, pelo menos nessa edição aqui. O espetacular Homem-Aranha, edição número 5, mensal da editora Panini Comics. Esse material aqui, essa aqui, versão pobre, papel jornal, versão rico pra caralho, tal, LWC. Galera, nessa publicação aqui temos as histórias de retcon, né, The Amazing Spider-Man 1.5, escrita também pelo Dan Slott, relacionado ao personagem que se inspirou no Homem-Aranha, o Clash, e toda a confusão que gerou, que faz com que ele se torne um vilão. Mas essa edição aqui, eu estava um pouco torcendo o nariz, eu gostei dessa história, pelo menos dessa edição aqui, achei interessante. E depois, na segunda, nós temos o Homem-Aranha, que terá que lidar com a Gata Negra. Ele humilhou ela e tal, agora ela quer se vingar. Ele está se relacionando com a Teia de Seda também. Tem a antiga namorada do Dr. Octopus, que acaba flagrando eles nessa situação aí de amor. E temos talvez o melhor da revista, que seria o Homem-Aranha 2099, o Miguel O'Hara. Ele que está relacionado ao Tyler Stones, à Alchemax, a empresa onde ele trabalha. Isso aqui vai ter repercussões em Spider-Verse, né? O Spider-Verse, aqui que está sendo publicado também pela editora Panini. É um material que eu achei que melhorou conforme as edições se passaram. Vingadores número 27, galera. Publicação mensal da editora Panini Comics. Temos duas histórias dos Novos Vingadores do Jonathan Hickman. Sensacional. As consequências do ato do namoro em destruir uma terra para salvar a nossa, aqueles dilemas morais, a questão dos personagens ficarem com a consciência pesada, começam a se dividir, né? Os Illuminati não existem mais. E aquela coisa, são 24 horas, se o outro planeta não for destruído, a Terra se perde. Só que nada acontece. Quem estaria por trás disso? O que aconteceu? Será que os heróis estavam errados? Não ia acontecer nada com a nossa Terra? Formação de um grupo muito foda, que está salvando a Terra, composto por personagens meio bizarros aí. O Namor também vai em busca de um antigo aliado, mas um aliado também muito perigoso, que tem uma carta na manga. Material espetacular. Não posso mostrar essa página aqui, que senão eu vou mostrar qual é a formação do grupo ali para salvar a Terra. E nem quem formou ele. E depois, galera, temos as histórias do Mundo dos Vingadores, com Mancha Solar, com míssil e tal. Relacionaram também a incursão. Tem também o personagem, o Ex-Nilo, que foi mostrado agora em Mundo Vingadores, naquele encadernado. O foco também no Império e no Thor. Galera, material fino, uma das melhores publicações da Marvel, principalmente da mensal que está saindo aqui no Brasil atualmente. Pecados Originais, edição número 3, relacionada à Mega Saga Pecado Original. Esse aqui é o terceiro especial, vai trazer a história do Wood McCord. Ele que seria o Homem na Muralha, o cara que protege a Terra, que foi achado pelo Nick Fury, né? Depois foi substituído por ele. E que história ruim, galera. Sério, poderia ser muito melhor trabalhada a história desse personagem. É contado aqui até de outro Homem na Muralha, um grupo que se formou antes até disso. E poderia ter um preceito muito bacana, mas que foi muito mal desenvolvido pelo roteirista. A arte é razoável, mas também não traz nada inovador. E na segunda história nós temos o Nick Fury Jr., né? Que seria basicamente o Black Nick Fury, né, o filho dele que tem o tampão no olho também, mas é baseado no Nick Fury do universo Ultimate. Ele, o agente Coulson, eles precisam encontrar um cientista que criou uma fórmula espetacular que pode simplesmente destruir não só a Terra, mas o próprio universo. É o melhor dessa publicação aqui. Mas essa primeira história do Wood McCord, né, que poderia ter um desenvolvimento bacana, tem uma premissa legal, mas não se desenvolveu de forma razoável, nem razoável, eu diria. Fazer o quê? Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, edição número 7, galera. Nessa publicação temos a primeira história com o Hulk. O Dr. Jade, né? Não é mais o Hulk, é o Dr. Jade. Ele decidiu que simplesmente deve erradicar a energia gama aqui na Terra. Então ele vai simplesmente destruir as arsenais nucleares. Ele vai atrás de outras pessoas que têm poderes gama. Nessa edição ele vai confrontar o Abomb, né? Que seria o abominável Rick Jones, e vai tentar curar ele, tá? As histórias do Hulk estão
bem medianas, bem menos. Não estão ruins, mas também não estão lá aquela coisa não. Temos Vingadores Secretos, depois, né, com histórias que vão envolver o Deadpool e o Gavião Arqueiro. Toda uma trama relacionada ao MODOK, a Mary Hill, tramas do MODOK, né, que está simplesmente de olho na Mary Hill, literalmente. O Deadpool aqui, na verdade, estava para atrasar o Gavião Arqueiro. Temos também a participação importante da Mulher-Aranha em parceria com a Mary Hill. Mundo Vingadores, publicação 1, 2, 3, 4. Mundo Vingadores, uma edição que eu particularmente não estou gostando, mas tem uma arte sensacional, olha só. Relacionado ao Cavaleiro Negro, uma formação de um grupo britânico que vai combater a Morgana Le Fay no submundo. Não, também não tá grande coisa não essa edição aqui. Para finalizar, Vingadores, uma história focada no Império, vai mostrar um pouquinho mais do passado dele, da moral que ele tem, das atitudes diante de seres humanos. Ele vai confrontar um maluco aí que sequestrou uma criança, fala que é o pai dela, e você vai ver a forma que ele lida com personagens mais fracos que ele. Ele não é exatamente um vilão, até mostrado essa dualidade do personagem. Afinal o Império já foi mostrado como um vilão, seria um outro personagem de outra terra. Interessante essa publicação aqui, mas o saldo geral está um pouco fraco essa edição aqui de Vingadores, os Heróis Mais Poderosos da Terra. Universo Marvel número 26, publicação mensal da editora Panini Comics. A gente abre com a história relacionada ao Thane, que seria o filho do Thanos. Galera, o Thane, ou Thane, não sei como pronuncia, ou seria a pronúncia aqui no Brasil, porque aqui é Thanos, né? Não seria Thanos. Mas enfim, temos a história dele relacionada à biografia do seu pai. Ele está em busca de conhecer um pouco mais sobre o Titã Louco. Um combate entre o Ego, Planeta Vivo, e o Thanos. Historinha sem vergonha, bem ruinzinha. Depois temos os Novíssimos Invasores, uma história que vai focar nos invasores combatendo um grupo de Deathlocks, que são robôs. Olha só, aqui um deles. São até famosos, não são totalmente desconhecidos para quem já acompanha há algum tempo o universo Marvel. E eles estão atrás, na verdade, é toda uma trama envolvendo o Tocha Humana original. Eles acham que é o Centelha o envolvido, mas na verdade é o Tocha Humana original. Uma história ok. A história do Nova é uma história bacana. Ele está com o Rock Raccoon, buscando informações sobre o pai dele, está buscando pistas, então ele vai parar em diversos lugares um pouco perigosos e ele acaba descobrindo aonde o pai dele estava e o que o pai dele estava fazendo. Não vou mostrar aqui porque senão vai ser um spoiler, mas é uma edição interessante. O Nova está mantendo um nível bacana de publicação. Quarteto Fantástico, galera. Após a derrocada do grupo, Ben Grimm foi preso, como vocês estão vendo nessa imagem aqui, ele está na prisão, onde ele perde os poderes e todo mundo fica nivelado. E tem uma personagem muito importante, até na história do Quarteto Fantástico, que está liderando essa gangue, para confrontar inclusive o Ben Grimm. A Sue Richards está totalmente surtada, porque perdeu a guarda das crianças, né, inclusive do seu filho. A Valéria está morando com o Dr. Destino lá na Latvéria. O Tocha Humana perdeu os poderes, então está tudo relacionado a essa confusão dos personagens. Tá interessante, apesar de ser um pouquinho mais do mesmo, sabe? Aquela coisa, a gente já viu isso outras vezes. Para finalizar, a história do Surfista Prateado pelo Dan Slott, uma história bem psicodélica. Mostra aqui ele tentando ajudar a sua parceira de aventuras cósmicas e ela não fica feliz. Na verdade, tudo que ele faz, ela acha alguma coisa para colocar defeito. Eles vão combater o Supremo número 1, uma coisa assim. O Guerreiro 1, o Soldado Supremo. É um cara que é invencível nesse planeta, um planeta todo perfeito. É muito doida a história desse planeta, a história psicodélica, sério. O Dan Slott, na frente do Surfista Prateado, tá mandando bem nessas histórias, porque são bem diferentes do que a gente está acostumado a ver. Eu diria que o melhor dessa publicação aqui seriam as histórias do Nova e do Surfista Prateado. Para finalizar, Multiverso DC, galera, publicação da editora Panini Comics mensal, terá total de 10 volumes, traz multidiversidade do Grant Morrison, viagens pelo multiverso, vários personagens de terras diferentes aparecendo, inclusive esse Batman confrontando outro Batman. É uma história legal, mas eu diria que ela está um pouco abaixo das outras publicações. O mais interessante é isso aqui, olha só.
seria basicamente especificações sobre as diversas terras e sobre o próprio universo ou multiverso DC. Aqui é apresentada a muralha, a fonte, onde se localizam os novos deuses e depois, bem específico, quem são os personagens de cada terra. Olha só, vai até a Terra 52, Terra 4, Terra 5, Terra 6, Terra 7. Cara, ficou muito legal essa descrição aqui do multiverso DC. E depois nós temos ainda os personagens da Terra 2 confrontando os Omaques relacionados todos ao fim dos tempos, mas eu achei que deu uma melhorada na publicação, mas ainda assim eu acho que Multidiversidade tinha que ter saído encadernado e não dentro dessa publicação aqui. Bom, galera, é isso daí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Curtam, compartilhem, deem o seu like, né? Se inscreva aqui no canal. Enfim, um abraço para todos e até o próximo.